Flamengo conseguiu causar uma revolução em dois países, Portugal e Polônia. Após acerto com Paulo Sousa, Jorge Jesus está desolado. Conheça um pouco mais da comissão técnica que virá junto com o português em janeiro. E mais, presidente da Federação Polonesa de Futebol convoca reunião extraordinária para esta quarta-feira. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve, não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Antes de mais nada, eu quero te fazer um convite. Vai acontecer daqui a pouco no estádio do São Cristóvão. Alô, galera do Rio, atenção cariocas. Vai ter o futebol solidário do Atisson, ex-lateral do Flamengo, ex-comentarista da Flá TV, ele que foi contratado aí pela Record para comentar o Campeonato Carioca. Eu estarei lá junto com outros artistas, youtubers, cantores, ex-jogadores. A entrada, 2 quilos de alimento. Futebol solidário do Atisson. Vamos ajudar o próximo. Vai começar às 3 da tarde com transmissão da Flá TV. Será que eu vou guardar algum golzinho lá, hein? Se eu fizer um gol, vou mandar a do Gabigol. Então, eu já te faço esse convite. Bom, vamos trazer aqui as principais informações do Flamengo, porque a coisa ficou feia. O Flamengo é gigante, não é só no Brasil, só aqui no futebol sul-americano, é no mundo inteiro. E o Flamengo conseguiu causar aí uma revolução em Portugal, com essa questão aí do Jorge Jesus, e também na Polônia. Sabe como é que o Paulo Sousa está saindo da seleção polonesa? Eu trago aqui a capa de um dos principais jornais lá da Polônia. Desertor. E aí eu explico por que está acontecendo tudo isso. O Paulo Sousa não esperava que a informação fosse vazada do acerto com o Flamengo. Ele mesmo ia comunicar o seu desligamento à seleção polonesa, só que a informação vazou muito antes. E aí ele teve que se mexer, ligar para o presidente da Federação Polonesa de Futebol. E aí, rapaz, todo mundo, até o Lewandowski, a assessoria de comunicação do Lewandowski, emitiu uma nota oficial. O Lewandowski está arrasado, surpreso, chocado e traído. Ou seja, eles não conseguiram enxergar essa saída do Paulo Sousa como viável, né? Mesmo aos trancos e barrancos lá na seleção polonesa, ela precisa vencer a repescagem para se classificar à Copa do Mundo Qatar 2022, mas realmente o bicho tá pegando, a coisa tá feia. Tanto é que eles convocaram aí uma reunião extraordinária. O presidente da Federação Polonesa de Futebol convocou uma reunião extraordinária do Conselho de Administração da Federação Polonesa de Futebol para a próxima quarta-feira. O que eu acho que vai acontecer nessa reunião? Eles vão comunicar o desligamento de Paulo Sousa da seleção. Muitas informações chegando de que eles não vão liberar o Paulo Sousa, que não existe multa rescisória, é obrigado a cumprir o contrato até maio. Enfim, isso para mim é novo, nunca vi isso no mundo do futebol. Isso aí para mim é trabalho escravo, né? Qualquer lugar no futebol você tem uma multa para pagar a rescisão, né? A chamada rescisão. Então, não gostaram muito da forma como está acontecendo essa saída do Paulo Sousa lá da seleção polonesa. E aí, com tudo isso, o Jorge Jesus confidenciou a amigos, a pessoas próximas, que ficou desolado com essa situação. Para o Jorge Jesus, o Flamengo poderia esperar um pouco mais. E aí causa um debate, né? Tudo isso que está acontecendo em relação ao Mr. Jorge Jesus. Porque o Flamengo foi para Portugal contratar um técnico português com uma comissão técnica robusta. A reunião com Paulo Sousa foi a primeira, no dia 19, e eles gostaram muito do que ouviram, né? A vontade do Paulo Sousa em fechar com o Flamengo, abrir mão de disputar uma Copa do Mundo, pagar a multa rescisória do próprio bolso, enfim, e ele optando aí por
pelo Flamengo, né? Inclusive, ele chegou a falar lá para a imprensa que ele está trocando a seleção da Polônia por um dos maiores clubes do mundo. E aí ele não pensou duas vezes, chegou a recusar algumas propostas de outros clubes, inclusive clubes europeus, aceitando aí esse desafio de treinar o Flamengo. Bom, mas essa questão aí do Jorge Jesus é o seguinte: o Flamengo foi para Portugal com a obrigação de tentar o retorno de Jorge Jesus. Não tinha a obrigação de ficar à mercê do Mister, de esperar o Jorge Jesus o dia que ele for demitido do Benfica. Porque nunca teve, assim, uma vontade absurda de, não, eu vou conversar com o presidente do Benfica, o Rui Costa, vou pedir o meu desligamento porque eu não tenho mais clima aqui entre a torcida para voltar ao Flamengo. Nunca houve essa vontade, assim, do Jorge Jesus. E o Flamengo não ia ficar à mercê do Jorge Jesus, né? Tinha que resolver logo toda a questão. O Landim pressionou muito os dirigentes, Braz e Spindel, que agora estão com toda a responsabilidade. Em caso de insucesso do Paulo Souza, a culpa vai cair no Marcos Braz e também no Bruno Spindel. A situação era muito cômoda, esperar o Jorge Jesus até o dia 30, porque em caso de nova derrota para o Porto, é gigante a possibilidade dele ser demitido, e aí por isso que o Jorge Jesus não entendeu. Se o Flamengo estava lá esse tempo, por que não esperou mais alguns dias esse contrato contra o Porto? O Flamengo é maior do que qualquer um, do que o Jorge Jesus, é maior do que o Zico. O Flamengo é maior do que os profissionais, os jogadores, os técnicos, os homens. E aí não pode ficar à mercê de uma determinada figura, uma determinada pessoa. Pode até ser um ídolo, como é Jorge Jesus, e conquistou muitas coisas aqui. Então, ele ficou muito surpreso com esse acerto do Flamengo com o Paulo Souza e continua aí repercutindo muito em Portugal, e a tendência é que o Mister seja demitido no dia 30. O Rui Costa não tem mais aquele orgulho, né, porque ele também está sabendo que o Flamengo está fechando aí com o Paulo Souza, e aí o Mister pode ficar desempregado e acabar parando em um clube brasileiro, porque na Europa ele não tem muito contato e não é bem visto lá, até porque ele passou essa temporada inteira com o Benfica sem conquistar nada. E você, o que acha dessa situação do Jorge Jesus? Ele tá certo? Ele tá jogando a diretoria contra a torcida? Era pro Flamengo esperar o Jorge Jesus até o dia 30? Deixa aqui nos comentários, porque é muito importante a sua opinião. Deixa eu trazer aqui a comissão técnica do Paulo Souza, né, para você conhecer um pouquinho mais. Bom, vou falar aqui do Paulo Grilo. Ele é treinador de goleiros. Está com o Paulo Souza desde os tempos de Bordeaux, na França. Tem trabalhado com goleiros como Costil, atual terceiro goleiro da seleção francesa, Tcherny, titular da Juventus, e Fabianski, do West Ham. Vamos aqui para o próximo, o treinador adjunto ou auxiliar técnico, Manuel Cordeiro. É quem está há mais tempo com Paulo Souza. Fala 6 idiomas, fez a tese de mestrado com José Mourinho quando estava no Chelsea. Está finalizando o curso UEFA Pro na Federação Italiana. O Luiz Salá, preparador físico. Desde o Bordeaux com Paulo Souza, especialista no treino individual de força. É o preparador físico mais presente no desenvolvimento e aplicação dos treinos individuais em conjunto com o Antônio. E é o Antônio que a gente vai falar agora. O Antônio Gomes, ele é preparador físico, experiências no Liverpool, Sunderland e Barcelona, onde trabalhou direto com jogadores como Messi, Suárez, Neymar, Rafinha e Iniesta, ajudando a vencer o Campeonato Espanhol 2 vezes. O Cosimo Capali, ele é analista, trabalha com o Paulo desde a Fiorentina, é a ponte entre o departamento de análise e todo o staff, além de ser responsável pela preparação dos vídeos para jogadores e sobre os times adversários. E por último, e não menos importante, o Victor Sánchez, auxiliar técnico, trabalhou vários anos na academia do Barcelona e pôde aprender sobre o modo de jogo que tanto sucesso deu ao clube. Participa dos planejamentos do treino junto com Paulo Souza e o auxiliar Manuel. E aí, o que você achou da extensa comissão técnica de Paulo Souza? 6 profissionais virão com Paulo Souza para o Rio de Janeiro trabalhar no Flamengo. A gente traz outras informações à medida que
forem surgindo aí novidades do técnico Paulo Souza, do Flamengo, essa questão aí do Jorge Jesus, a reunião extraordinária que vai acontecer nesta quarta-feira, lembrando que o jogo do Benfica, quarta-feira é dia 29, o jogo do Benfica é dia 30, quinta. Então poderemos ter aí uma situação inusitada. Num dia, a Polônia anunciar a saída de Paulo Souza, e aí sim o Flamengo pode anunciar o Paulo Souza como novo treinador, e aí no dia seguinte o Jorge Jesus ser demitido. Coisas da vida. Mas eu gosto muito do Jorge Jesus e o respeito com tudo que ele fez aqui no Flamengo. Ficará marcado na história. Tem aqui vários quadros do Jorge Jesus, o meu cachorro se chama Mister, mas realmente o que ele fez não foi legal. Quando ele renovou com o Flamengo, ele saiu numa rapidez absurda. Luiz Felipe Vieira pegou o seu jatinho particular, chegou no Rio e levou o Jorge Jesus naquele meio tempo ali que o Flamengo estava disputando as finais do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Agora, toda essa novela, o Flamengo não tem que ficar à mercê de você, Jorge Jesus. Me desculpa. É como se o ônibus estivesse passando. O ônibus do Mengão. Jorge Jesus dá o sinal. O ônibus do Flamengo para. Ele não entra. E o ônibus vai embora. E a gente não sabe quando que vai passar o próximo ônibus. Grande abraço. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.